história. Não sei se todas as perguntas vão ser respondidas aqui, mas aí eu quero ver com você, se caso a gente não consiga responder todas aqui, se você pode me responder por WhatsApp, nem que seja por áudio. Claro. Perfeito, perfeito. Então, eu vou começar com você, e aí, na medida que a gente for caminhando, eu vou perguntar do teu cliente, vou perguntar também do teu mercado. Nessa parte da história, eu sempre peço para que você lembre de um momento da sua vida em que, poxa, foi a partir daqui que as coisas começaram a acontecer. Foi a partir daqui, seja um momento na infância, na adolescência, que eu lembro que os episódios da minha vida se desenrolaram. Eu, por exemplo, quando faço esse exercício, eu recordo muito do meu ensino médio. Tem mentorada minha que voltou nos 7 anos de idade, foi quando começou a trabalhar. Então, é a pergunta que eu faço para ti. Qual que é esse momento de vida em que você quer começar a contar a tua história? É uma história de tantas mudanças, de tanta coisa que, assim, ó... Eu acredito que todo mundo tem um pouco, mas a minha, eu morei em várias cidades, eu tive vários casamentos, eu trabalhei em muitos lugares, a minha vida mudou muito, assim, mas eu vou começar por uma coisa, tem que botar para carregar aqui, que eu acho que isso tem a ver com o despertar para moda. Na verdade, é muito... Mas eu vou começar por esse episódio, depois eu vou falando o demais, tá? Vou falar um pouco sobre a Mônica, o eu da Mônica. Você quer que eu fale sobre isso? Sim. Daí eu vou chegar nessa e vou chegar em outras histórias. Uhum. Eu sou filha de pai e mãe separados, né? E um pai alcoolista, assim, então eu tive uma vida, assim, bem... Tive que me virar sozinha, sabe? Não tive muito... Sou a filha mais velha, só um instantinho. Extremamente pragmática. E por algumas coisas, para outras não, né? Uhum. E ali teve uma falta naquela fase ali, digamos que um abandono, porque minha mãe muito cuidando da vida dela, e eu sempre fui muito na minha, muito quieta, quando pequena, e sempre procurava não incomodar, porque já era todo um... Meu pai já incomodava, né? Então, eu sempre... Então, eu fui uma menina de baixa autoestima. Mas, ao mesmo tempo, eu venho de uma família que tem uma estética visual bem apurada, digamos assim. Minha bisavó sempre foi uma mulher muito arrumada, sempre se preocupou, muito feminina, e uma família muito forte. As mulheres são muito fortes e os homens são fracos. E assim, a minha avó foi que quebrou um pouco isso, a minha mãe sempre muita estética. Minha bisavó se arrumava todo para caminhar ao redor da casa, depois do almoço, então ela estava sempre elegante, cheirosa, bem vestida, já era uma mulher que usava cremes. Eu lembro da Elizabeth Arden há 50 anos atrás. Então, assim, tinha uma estética, assim, na minha família. Então, eu cresci, por mais que eu tivesse uma baixa estima, eu tinha a noção da estética, o que era bonito e o que não era bonito, porque, assim, o belo é o belo, não adianta, né? Não me dizer que é relativo, não é relativo. Relativo é a roupa, mas o belo é o belo. Aí, bom, aí eu saí de Balneário Camboriú, fui para Curitiba, a minha mãe se separou, fui para Curitiba, daí lá minha mãe abriu uma loja de roupa dentro de casa. E eu sempre gostei muito daquele universo, né? Mexer nas roupas e tal. Aí a gente veio para Florianópolis, eu já tinha uns 13 anos, e daí aqui minha mãe abriu uma loja na rua. Ela teve essa loja durante 8 anos aqui. No total, acho que minha mãe teve loja uns 15, 16 anos. E eu sempre vivendo lá, mas eu não gostava muito do gosto da minha mãe na loja, eu achava que poderia ser melhor, sabe? Olha que engraçado, eu já tinha essa visão. Mas é porque eu também era adolescente, tinha 15 anos. Eu lembro que quando eu tinha uns 18, uns 17 anos, eu falei: ai, mãe, eu queria muito te ajudar a comprar roupa aqui para a loja, te ajudar aqui na loja, não atender,
porque atender eu estudava e morava longe, e às vezes eu até ia lá ajudar, mas não para trabalhar na loja, mais para participar do processo de compras e me envolver. Ela nem atenção me deu. Ou seja, não apostou muito ali em mim, no meu potencial. E isso para mim foi um baque, assim, sabe? E aí eu sempre achei muito legal, moda e tal, mas como eu venho de uma família hoteleira e daqui do turismo aqui de Santa Catarina, a minha mãe sempre dizia, vai fazer alguma coisa para te depois entrar no processo sucessório e tal, aquela coisa toda. Aí eu fiz também porque era mais fácil, né, óbvio, vou passar no vestibular. Aí eu fiz turismo e hotelaria, deixei a moda de lado. Eu fiz turismo e hotelaria, me formei aqui em Florianópolis. Aí em seguida me casei em 98, fui para Porto Alegre. Cheguei lá, já trabalhei numa agência. E aí fiz um curso na Varig de uns 3, 4 meses, aí acabou que a gente saiu de Porto Alegre e foi para Joinville. E aí, na verdade, a gente não era casado, ele era um namorado, mas a gente tinha uma união estável, né? Isso eu tinha 22 anos. Nossa, novinha. Aham. Aí fui para Joinville, chegando lá, porque eu sempre fui assim, né? Dava as caras, aí consegui emprego numa agência de viagens. E aí, em seguida, consegui emprego na Varig. Aí fui para a Varig, e na Varig comecei lá como atendente de loja, ganhava um quarto do que eu ganhava no outro lugar, mas eu queria trabalhar na aviação, que sempre foi minha paixão. Aí ali em Joinville, eu comecei na loja como supervisora, depois eu fui para o comercial, atendia todo o norte catarinense, ali era supervisora de loja também. Sim, em 1 ano e pouco eu já estava nessa posição, porque eu já tinha feito os cursos da Varig, isso me ajudou muito por uma agência de viagens. E ali na Varig eu aprendi tudo sobre excelência e luxo no quesito profissional, né? Como você mostrar sua imagem, como você apresentar a empresa em você da melhor forma possível. Atendimento, maquiagem, na minha época só podia usar cabelo preso, unha não podia ser vermelha, depois foi mudando. Então, ali eu aprendi a me vestir, a me expressar e ser a cara da empresa. Isso, para mim, foi um baita no aprendizado, né? Porque era a melhor companhia aérea do Brasil e eu atendia pessoas com poder aquisitivo alto, empresas, enfim. E ali foi onde eu aprendi essa base do profissionalismo, sabe? De ser uma profissional e representar a empresa, porque ela era uniforme, nós tínhamos que estar impecáveis, e isso foi uma base maravilhosa na minha vida. Então, quer dizer, a moda eu gostava, mas eu fui deixando porque não, né? Na família não é para eles, não era interessante eu fazer. Enfim, aí fiquei em Camboriú fiquei em Joinville um tempo, depois a Varig, a minha avó morreu e a minha família é de Camboriú, e meu pai também é falecido, né? Meu pai faleceu, eu tinha 17 anos, aí eu fui para Camboriú. Lá em Camboriú, que eu fui ser sócia das minhas tias nos empreendimentos, nos terrenos, administradora de bens que a gente tem lá. Com tias que eu nunca convivi, assim, muito, daí foi uma relação bem difícil, eu fiquei, acho que por uns 6 anos lá em Balneário, e ali meu casamento também já não estava muito bom, porque casei muito nova, e eu digo, eu vou fazer um curso no Senai de moda, que eu sempre gostei muito, já estava pensando, sabe, em plantar coisas para o meu futuro, né? Nessa época eu já estava com 30 anos, 32, por aí. Aí eu fiz um curso no Senai, que se chama Projeto de Moda e Criação de Coleção. É um curso denso, de 6 meses, e ali eu me apaixonei por comportamento e tendência. Comportamento mais especificamente. Entendi sobre como funcionam os birôs de tendência no mundo, e assim, criei uma coleção que ficou fantástica. Então foi muito legal, porque foi uma baita de uma experiência e uma introdução para o mundo da moda. E aí, na época, eu estava pensando em abrir até uma franquia de uma marca aqui em Florianópolis e tal, mas aí desisti porque me separei. Aí me separei, voltei para Florianópolis. Eu tinha saído em 98 daqui. Isso já era
11, quando eu voltei para Floripa. Aí, quando eu voltei para cá, em seguida eu conheci meu ex-marido. Aí eu lembro que eu peguei umas joias para vender, semi-joia e tal, para vender, assim, para não ficar para não parar, não ficar parada, né? Mas ai, tô com o mostruário aí quase todo até hoje. Meu negócio não é vender, não sei vender, não sei empurrar, não gosto de cobrar, tenho essa dificuldade, sabe? Aí tive a Martina quando foi. Eu me casei em 2013. Quando foi 2015, eu tive a Martina. Quando a Martina estava com 3 anos, eu falei: agora eu já casei, já tive filho, tô estável, né, financeiramente e tal. Eu falei: agora eu vou fazer o que eu sempre quis e nunca deu para fazer. Queria procurar o meu eu e sempre melhorando a minha autoestima. E eu me tornei uma mulher muito forte, muito independente, que toca os negócios, que sou inventariante desde os meus 17 anos, sou a filha mais velha. Então, eu fui emancipada para ser inventariante com 17 anos, para te ter uma ideia. Nossa. Muito independente, muito guerreira, agarrida, muito, muito garrida. E eu faltei, daí eu tava, essa necessidade de não, agora está na hora de eu fazer o que eu gosto e ir atrás de uma coisa que me faça feliz. E aí eu queria fazer um curso de moda. Os cursos de moda são muito complexos, muito longos aqui. Eu falei, não, eu quero fazer um curso de consultoria de imagem, não necessariamente posso continuar nessa área, mas para ir conhecendo vários campos da área. E aí fui para Paris, a Martina tinha 3 anos, eu tinha uma babá excelente. Daí minha mãe ficou com a Martina, meu ex-marido, e eu fui para Paris, fiquei 20 e poucos dias em Paris fazendo um curso de consultoria de imagem. Por que que eu escolhi Paris? Porque era o berço da moda e eu amo comportamento e eu observar a vida dos parisienses, né, que é o berço da moda. Tudo começou lá. E tudo começou lá não, mas tudo ficou mais latente lá, porque é uma área de tendência, vários estilistas, e eu queria entender o porquê disso tudo. E esses 20 dias mudaram a minha vida, né? O curso, vou te dizer que não serviu para quase nada, porque ali tu aprende o básico do básico, mas o network foi maravilhoso. Conheci gente que é sua amiga até hoje, uma que mora em Dubai, outra que mora. E o curso era em português, não era em francês, é uma brasileira que dá lá, que mora lá. Visitei vários museus, foi muito bom nesse sentido. Na parte prática foi muito bom, mas na teórica foi péssimo. E aí voltei para cá e comecei aquela caminhada. Esse foi 2019, aí veio a pandemia, 2020, né? Sim. Foi em abril de 2019 que eu fui para Paris. Aí em março veio a pandemia. Daí na pandemia eu fiz vários cursos, aproveitei para fazer vários cursos. Fiz curso de Cool Hunter, fiz curso de, nossa, um monte de coisa aqui, tudo online. E aí no Cool Hunter, né, foi mais latente ainda essa história do comportamento. Aí quando foi em 21, 20, de 20 ali, quando já liberou ali em junho, julho, eu comecei já a fazer outros cursos. E fiz naquele ano lá, de 19, de 20, eu acho que eu fiz uns 8, 9 cursos em várias áreas da consultoria de imagem. Eu sou uma inconformada de algumas coisas, é difícil, eu sou muito factual. E aí, por exemplo, fiz coloração, achei aquilo ali não suportei a coloração pessoal, daí fiz mais outros 2 cursos de cores. Aí desenvolvi a minha metodologia, que não é uma metodologia de papel, é uma metodologia de aplicar. Uhum. Não trabalho com coloração pessoal, trabalho com a psicologia das cores. E ali fui moldando a minha forma de trabalhar. E chegou no momento, né, agora um tempo atrás, que eu vi necessidade de trabalhar no online, que eu vi que eu estava ficando para trás. Mas sempre com aquela, ai Jesus, essa palavra, impostora, síndrome da impostora, sentimento da impostora por trás.
sabendo que eu tenho potencial, mas eu digo, que saco ter que convencer as pessoas. Como que eu vou convencer as pessoas? Eu vendo todo mundo, mas eu sou péssima para me vender. Eu vou convencer pessoas que eu sou boa, não vou ficar convencendo as pessoas que eu sou, sabe assim? Então demorou um pouquinho ali, mas enfim, aí consegui chegar onde eu queria, assim, de atender várias pessoas e tal. Mas é engraçado que tem uma imagem, tem uma imagem muito forte por trás disso tudo, que acabou chamando até mais atenção do que a própria. Isso é uma coisa que eu tenho conversado muito na terapia, sabe? Uhum. Falar contigo sobre isso. Da minha imagem, a força da minha imagem, como ela é forte. E isso começou a acontecer, essa história da influência, automaticamente, assim, sem querer. Algumas pessoas começaram a me chamar para fazer vídeos, né, da marca delas. As pessoas começaram a me chamar para fazer palestra. Aí comecei a fazer palestra em algumas lojas, palestra em eventos. Aí comecei a fazer para algumas marcas. E essas marcas que eu faço são só marcas que realmente têm a ver comigo. Não sei se eu te falei, eu fiz aí do empreendimento, eu não sei se eu te contei essa história. Qual? História de roupa, assim, que eu fiz marca de sapato, marca de roupa, loja, styling para várias marcas, e um empreendimento também, os apartamentos aqui que eles fizeram aqui em Florianópolis, me chamaram para fazer um vídeo junto com a Renata Schwartz, para Não, atingir, não. para atingir o meu público. Então, estão aparecendo várias outras coisas também nesse sentido. Esses tempos apareceu clínica, mas clínica eu não pego, porque eu só faço com aqui, que é a minha dermatologista, não faço permuta com nada, com ninguém, é bem íntegro, assim, o trabalho, sabe, bem verdadeiro. Me chamam para fazer, quer fazer, a gente queria que desse uma palestra aqui, não sei aonde, mas se não é o meu público, eu também não vou. Meu público, que eu digo assim, eu até faço palestra de graça, desde que eu saiba que ali vai me gerar bons frutos, ou que seja meu público. Uhum. Não é o meu público, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer, por exemplo, essa semana me convidaram para dar palestra numa clínica de estética, uma fisioterapeuta que tem máquinas e tal, e tal, tal, tal. Para quê? Não tem propósito. Para fazer permuta? Não, não, já tem um lugar que eu faço as minhas coisas, tu entende? Então, assim, não tem esse desespero. Eu acho que o dinheiro e o sucesso financeiro é uma consequência. Uhum. Não é o meu foco principal. Meu foco é fazer diferença no mundo. Meu foco é ter um propósito. É isso que me satisfaz. Claro que ter dinheiro é bom, né? Mas é isso que me satisfaz. Perfeito. Mônica, só para eu ficar de olho aqui no relógio, você tem algum compromisso que eu preciso Não. estar de olho? Ok. Eu tenho meio-dia um compromisso só. Tá bom. Olhando hoje para a tua história, o que você acredita? Eu estou olhando aqui para o lado porque eu estou editando outra tela, tá? O que você acredita que foram pontos de virada para você? Quando eu falo pontos de virada, é aquele momento decisivo que você olhou e você falou, poxa, eu tenho esse caminho, eu tenho esse caminho. Eu preciso escolher um. É esse aqui. Ou então algum evento que aconteceu que mudou todas as coisas. O que seriam esses eventos para você? Ponto de virada? Que você falou, poxa, isso aqui aconteceu, a minha vida tomou um novo caminho, um novo rumo. Igual, por exemplo, no meu caso, eu fiz direito, advoguei, quando eu decidi sair da advocacia foi um ponto de virada. Quando eu saí da de copy para ser mentora em posicionamento foi um ponto Então de foi o curso em Paris de consultoria de imagem. virada. E quando foi que você se descobriu essa mulher forte? Eu acho que desde os meus 18 anos. Não. Desde os meus 22, quando eu saí de casa ali. E para você, o que é uma mulher forte? Uma mulher forte é uma mulher íntegra.
uma mulher que toma decisões baseadas no seu amor próprio, na sua verdade. É uma mulher que sabe o que quer, uma pessoa empática, que pensa bastante antes de tomar as decisões, que é verdadeira, respeitando sempre o outro. Eu tenho um senso de justiça muito grande dentro de mim, sabe? Absurdamente grande, que às vezes me impede um pouco de... Oh, isso aqui não é meu, isso aqui é do outro. Uhum. Mas tomar decisões certeiras e que vão me fazer bem. Perfeito. Você acredita, porque você citou ali a parte de sair de casa, né, que foi algo que foi importante para você, Paris também foi, você acredita que a maternidade influenciou de alguma maneira na sua vida? Total, foi minha primeira cliente. Vou colocar que a minha primeira cliente foi a Martina. É porque, assim, na verdade, eu sempre fui, por eu ser muito observadora e ter uma estética visual muito apurada, eu sempre ajudei as minhas amigas a comprarem roupas. Olha, eu achei uma peça, eu sempre fui de fuçar, para mim é tudo sempre custo-benefício. E eu achei uma peça bonita aqui, todo mundo me perguntava, o que tu acha disso, o que tu acha daquilo? Eu sempre ajudei muito, assim, as minhas amigas no se vestir. Então, eu acho que isso também, esse senso estético, assim, bem apurado que eu tenho, me ajudou muito. Perfeito, perfeito. E, Mônica, olhando para o teu mercado de consultoria de imagem, porque você me falou, por exemplo, uma crença tua já, acho que a Martina tem atrás de você. Ela apareceu na portinha ali. Pode me emprestar seu telefone para eu botar a Disney? Não precisa do meu telefone. Precisa, porque tem que reacionar. Depois traz aqui. Ô, Martina, vem cá. Era para ter apresentado, desculpa. Tudo bem. Deixa eu resgatar bem aqui o que eu estava falando. Tá. Você me falou, por exemplo, que o belo, ele existe. E não é negociável. A roupa pode até variar e tal, mas o belo, ele existe. Tem mais alguma coisa dentro do universo de consultoria de imagem que você olha e você não concorda que as pessoas estão falando, que elas estão divulgando e que você gostaria de falar, gente, não é assim? Primeiro esse negócio do certo e errado. Aham. Eu não posso dizer o que é certo, o que é errado. Essa é uma dificuldade que eu tenho por exemplo, que nem a Leila Ama faz, assim, fogueira santa disso. Tem algumas coisas que dá para levar para o engraçado, mas eu não gosto muito de me posicionar dessa forma. Eu acho que a moda é liberdade, tu entende? E é uma coisa, até um paradoxo isso que eu vou falar, né? Mas como é que teu consultor de imagem diz o que a pessoa... Não, eu vou ajudar ela no processo de transição do que ela quer ser, certo? Dentro de uma coerência. Mas eu sou incapaz, por exemplo, alguém me pergunta, o que tu acha disso aqui? Eu falei, mas por que tu comprou essa peça? Eu comprei por isso, isso, isso. Então, assim, ela não tinha conhecimento, ela não sabe por quê, ela comprou por uma emoção ou por algum motivo, então eu racionalizo as coisas. Faço as pessoas entenderem o que significa cada coisa. Estética visual de cada coisa, de cada cor. Tu me perguntou o que me incomodava na consultoria de imagem. Foi isso que tu perguntou antes. Isso. Então, essa resposta satisfaz a pergunta que eu fiz ou você quer acrescentar mais Quero coisa? acrescentar. Não gosto do negócio de coloração, que eu te falei, uma coisa que eu acho horrível. O certo e o errado é uma coisa que me incomoda um pouco. Essa consultoria de imagem catedrática me incomoda demais, esses passos que elas fazem, essas caixinhas que eles querem colocar as pessoas, me incomoda um pouco, sabe? Acho que é uma responsabilidade tão grande de tu se intitular uma consultora de imagem. E outra coisa, as pessoas gostam de moda, acham o máximo moda, mas não sabem sobre estilo, que estilo é uma coisa que vem de dentro, né?
Mas a coloração pessoal é o que mais me irrita. Por quê? Porque não existe aquilo ali. Eles fizeram eles botaram milhões de pessoas, miscigenações e características dentro de uma caixinha de 12 cartelas, tu entende? Então não tem como. Chegou um momento ali, eu sou uma questionadora. Eu sempre fui. Então, mas essa pessoa que tem uma pele quente e fria, mas e o eu dela? E a alma? E o que tem dentro dela? Essa cor aqui não combina com ela. Essa cor, esse tom de cabelo não está favorecendo, por mais que seja assim. Então eu questionei isso e não gostei, cara. Eu odiei aquela Luciana Urich, eu odiei aquele curso. Eu achei um horror, parecia uma fábrica de ensinar a gente. Aí fui fazendo outros cursos e abrindo os horizontes, trabalhando mais com a essência, isso foi muito bom para mim. Hoje você disse que utiliza a psicologia das cores, né? Sim, eu faço a coloração pessoal mais para explicar para as pessoas. Eu faço a coloração pessoal para explicar o contraste. Como é que funciona o contraste nas pessoas, cor de cabelo, olhos, a diferença do tom do cabelo, como isso vai mudar. Nesse sentido, eu faço, que é mais o contraste. Elas querem muito saber qual é a cartela delas, aí eu vou explicando. Quando eu vou passando as cores, eu vou falando sobre as cores, eu vou falando. Então, eu uso o processo de coloração que eu faço só em quem é cliente. Só quem está em processo de consultoria. Quem não está em processo de consultoria, eu não faço. As pessoas me chamam para fazer coloração, mas eu não faço mais. Já fiz, mas não faço mais. E ali eu vou explicando sobre as cores. Ó, tá vendo essa cor aqui? É sua cartela, mas a gente pode ir nessa aqui. Então, eu vou abrindo os horizontes daquela caixinha que tentam colocar as pessoas. Perfeito. Nós somos muito complexos para a gente se definir por uma cartela, tu entende? Só que tem gente que é prática, muito prática, então ela prefere ter a cartela do que pensar. É verdade. Eu só avalio, opa, tá, não tá. Vou levar, não vou levar. Ela não quer pensar, ela não quer se conhecer, ela só quer resolver ser prática, entendeu? Muito bom. Teve alguma história nesse teu processo da consultoria, até mesmo de entender mais sobre moda, que tenha te marcado de alguma maneira? Acho que o da Graça tem depoimento dela lá no meu Instagram. O da Graça foi um processo bem legal, assim, de várias mudanças. Como que foi? A Grace é uma menina, assim, muito bonita, mas ela tem umas sardinhas, tem uma cara bem de criança, tem um jeito de menina, mas ela é muito forte. As pessoas confundem, né, um pouco isso. Então, a gente precisava trazer aquela força toda dela para as roupas e ela queria mudar de cargo. Aí ela acabou que conseguiu mudar de cargo. Eu fiz ela entender que aquele momento da vida onde ela morava não era o lugar onde ela deveria estar, ela mudou de apartamento. Então, eu faço um coach também com as pessoas, sabe? Ela é mais nova, claro, tinha 28 anos, é uma outra fase, diferente de pegar uma mulher de 45, né, que já sabe mais o que quer, já está mais posicionada. Então, eu ajudo as mulheres a serem livres. Muito bom. Gostei dessa frase. Sem esse papo de empoderamento, que eu não suporto essa palavra. Não gosto de nada que tente se resumir numa palavra, tu entende? Nós somos muito complexas. Talvez hoje, nessa nossa conversa, tu não consiga extrair exatamente muito, porque é muita coisa. Mas ao longo do tempo, eu vou falando Sim. sobre várias coisas, você vai me conhecendo melhor. Sim, com certeza, com certeza. Sempre acontece. E, a Mônica, como que a gente pode provar todo esse conhecimento que você tem, essa sua visão de mundo? Aí complica. Eu acho que falando, né? Perfeito. Então, falando você mesma, tem as suas clientes, né, prova social, Uhum. os cursos que você fez. Isso. Meus processos de transformação, eu, a Mônica, né? Você tem registro? Do quê?
desses processos? Como assim? Por exemplo, a Mônica, de 22 anos, que saiu de casa, ela era assim. Você tem foto disso para exemplificar? Acho que eu só tenho foto impressa, eu acho. Mas tem, Mas qualquer coisa, se a gente conseguisse tirar delas, eu acho para que tem. mostrar. Porque uma característica muito forte que você cita para mim é justamente a força. Então, construir essa linha do tempo do que te tornou cada vez mais forte é muito interessante para as pessoas te conhecerem. Se conectarem, né? Exato. Então, com 22 anos eu saí de casa, eu fui trabalhar na Varig. Por quê? Porque era a melhor companhia aérea do Brasil. Ali eu aprendi sobre luxo, aprendi sobre conversar com pessoas que tinham um poder aquisitivo maior, eu aprendi sobre representar uma empresa, sobre o que a nossa imagem é uma comunicação. Então, aprendi a passar isso, e aí vai contando essa tua história. Legal. É interessante da gente trazer. Inclusive, é utilizar a famosa quinta do TBT para trazer esses recortes. A gente pode contar a história resumida toda de uma vez e a gente pode contar também por recortes. Legal. Os recortes nos ajudam a montar isso. Quais são os seus maiores sonhos hoje? Profissional ou pessoal? Fala os dois, se puder. Cara, eu tenho uma coisa assim meio, mas isso é meio óbvio, mas é o que eu penso, assim, eu não tenho muito sonho, mas eu acho que ser uma referência no meu trabalho, ser uma referência em transformar a vida das pessoas e ver a minha filha com saúde, crescendo com saúde, feliz e forte. Porque ser forte nem sempre é ser feliz, né? Uhum. É que a força é uma coisa meio relativa. Ai que endurecer sem perder a ternura, né? Eu falo muito, sempre quando eu falo o que é ser mulher, eu falo é ser forte e doce o suficiente, né? Para enfrentar a vida. Ser forte sem perder a doçura. Com muita feminilidade. Não, ser força não quer dizer usar a energia masculina. Posso ser forte usando a energia feminina. Sim, sim. Isso aqui é legal. Porque, por exemplo, a gente vai conversar sobre perfil de cliente, mas eu acredito que o perfil de cliente que você atende hoje são mulheres que já sabem mais o que elas querem, né? Que é o perfil ali 30, 40 anos por aí. E possivelmente elas ocupam cargos de liderança, elas estão na frente de alguma equipe, coisas desse sentido. E aí você pode me corrigir, tá? Mas eu acredito que muitas dessas mulheres, para chegar nesses lugares, elas tiveram de se fortalecer, se amadurecer e às vezes até endurecer um pouquinho. E nessa fase, você, de novo, eu ressalto, pode me corrigir. Eu acredito que elas também estão em busca dessa essência da menina que ficou lá para trás, que teve que desaparecer um pouquinho, para que ela fosse respeitada pelo lugar que ela está, pelas outras mulheres e também pelos homens. E agora, como ela já chegou nesse lugar, ela já se provou, então ela quer resgatar aquilo que ficou para trás. Aí você pode me Exatamente. corrigir se eu estiver errada de alguma Sim, forma. exatamente. E é bem isso. É bem Perfeito, isso. perfeito. E as mulheres, por exemplo, assim, eu vejo claramente dois perfis de mulheres. Aham. Mas geralmente são as mulheres que estão em transição de idade, ali dos 30 mais. Essas são as que me procuram, que estão fazendo a virada de chave, que estão que querem melhorar de cargo, ou estão entrando numa nova profissão, ou uma médica, por exemplo, que é uma excelente profissional, mas sempre se dedicou a vida inteira para o trabalho, é uma excelente cientista, mas esqueceu do seu eu. Trabalhou a vida inteira, não olhou para ela, só olhou, esqueceu, só cuidou da mente, não cuidou da alma. E aí, quando a mente está completa, e ela chegou onde ela quis, ela começa a olhar para a alma. Perfeito. Falando então nessa cliente, deixa eu subir aqui. Quem que você diria que é a tua cliente ideal? É essa de 30 mais? 30 mais.
Eu acho que a mais nova que eu peguei tinha 27, mas que continua sendo minha cliente. Eu faço agora, ela engravidou, ajudei ela a comprar roupa de grávida. Aí as pessoas vão mudando. Eu sempre digo que nós não somos uma coisa só, nós vamos mudando o tempo todo. E a gente tem aquele guarda-roupa cheio de roupa de todas aquelas mulheres. A gente não quer se livrar daquelas mulheres, né? Porque eu disse, não, mas esse aqui também sou eu. Mas a gente precisa se livrar de alguma daquelas mulheres ou tirá-las dentro do guarda-roupa para que as novas possam vir. Isso você faz dentro da consultoria, né? É interessante de você trazer, porque, por exemplo, a Leilama, ela criou a fogueira santa que você não concorda. Mas você tem uma filosofia não de queimar uma roupa porque é pela roupa, mas Tá de vendo com o meu trabalho? Como é diferente? Olha o respeito que eu tenho. Para te ter uma ideia, a minha terapeuta, a gente estava conversando esses dias, eu vou fazer um trabalho para ela, né, de consultoria. Aí ela assim, eu tenho prova esse final de semana. Ela faz tambor, sabe tambor aquele com cavalo? Uhum. Então nós não vamos fazer o closet clearing essa semana porque mexe muito no campo, mexe muito. Então ela precisa estar focada. Isso ninguém nunca falou, nunca. Que ir no guarda-roupa da pessoa, eu não vou lá tirar as peças e jogar fora. Eu vou lá respeitar todas aquelas mulheres e ver quem é que quer sair, quem é que quer entrar. É um processo muito mais profundo. Mas, Mônica, você não é da psicologia, como é que você faz isso? Mas é a minha sensibilidade, eu sou sensível. Eu percebo que tem que respeitar o guarda-roupa de alguém a vida inteira dela, as roupas todas passaram por várias fases da vida dela. Tem uma, né, aquela blusa que ela comprou lá uma vez, quando ela tinha 17 anos, ou a mãe dela deu para ela. Não posso chegar lá, é fogueira santa nessa. Eu não gosto dessa abordagem. Perfeito, perfeito. Eu admiro a Leila Ama, mas eu não gosto da abordagem dela e não tenho vontade de ser. E eu fico impactada como que ela chegou nesse lugar, cara, eu juro por Deus. Ela é muito mais marqueteira do que excelente profissional, tu entende? Ela faz um bom marketing, ela faz. Uma ideia aqui que a gente pode fazer é justamente, às vezes, se você tiver essa liberdade com a tua cliente e tal, de mostrar esse teu processo. Ou um mini vlog, sabe? Hoje você vai me acompanhar no atendimento dessa cliente e tal. Não, às vezes não precisa abrir, mostrar, cliente expor, mas trazer essa filosofia. Sim, eu faço bastante isso. É que esse último mês eu estou só com 2 clientes. E elas não gostam que faça nada. Então, eu respeito. Sim. Aí você pode estar contando até mesmo da sua própria história. Às vezes você vai olhar para uma peça sua de roupa, você vai falar, poxa, essa Mônica aqui é a Mônica tal. E eu olho muito isso quando eu vou olhar para o guarda-roupa das minhas clientes. Quer ver? Eu tenho algumas clientes que dá para a gente fazer. A Bruna é muito envergonhada, mas dá para fazer com a Cris, a médica. Eu acho que ela toparia fazer uma coisa sobre a história dela. A Nara, eu acho que também toparia fazer. Eu tenho umas 2 que eu acho que topariam fazer. Perfeito, perfeito. Porque aí elas podem. Tem um perfil, não sei se você conhece. Agora eu vou transmitir a minha tela para você ver. William. Ele trabalha com arquétipos também, só que ele trabalha para arquétipos de praticamente PJ. E aí ele fez uns vídeos bem legais dos clientes deles, na verdade, que sentavam. Estou só descendo aqui para encontrar para contar a história deles. Quantos Então, anos a tu tem, Lari? deles. Oi? Quantos anos tu tem? Eu tenho 29, fiz em fevereiro. Dia 28 de fevereiro. Meu aniversário é dia 29, mas eu fiz no dia 28. Sim. Tu tem cara de 18, né? Sim, tenho. Eu segunda-feira eu fui fazer exame de vista, aí a mulher, nossa, você tá só fazendo faculdade ou você tá trabalhando também? Porque tem gente que só faz faculdade, né? E eu, moça, eu já saí da faculdade tem uns anos. Aí tá tudo bem, eu tô acostumada. Uma vez eu fui pegar um passaporte na Receita. Se tu quiser, a gente pode trabalhar esse teu lado, tá? Boa ideia Não, tô falando sério. também. Aí a moça pediu assim, não, mas você tem que vir com seus pais, porque menor de idade não pega passaporte.
Eu, então, eu soube mais tarde. Aconteceu. Meu Deus do céu. Ó, não vai dar para você ouvir, porque quando eu compartilho em outra janela, ele não sai som. Mas ele trazia muito esses depoimentos da pessoa contando a história do que foi vivido, sabe? Então, a gente pode tentar trabalhar a pessoa contando, ela chegando para você, pode trabalhar esse depoimento escrito, mas são maneiras da gente estar fazendo isso. Eu vou te enviar aqui, para depois você assistir. Porque a tua própria persona, ela é muito forte, a tua cliente, para mostrar o tipo de cliente que você atende. Então, por exemplo, quem olha o perfil do William e vê o tipo de perfil que ele atende, de clientes que ele atende, já sabe se encaixa ali ou se não se encaixa. Sim, e eu percebo que as pessoas acham que meu trabalho é muito caro. Tipo, eu virei uma pessoa inatingível, tu entende? Uhum. Então, a gente precisa humanizar, mostrar essa Mônica engraçada, que ninguém conhece no meu perfil, essa Mônica humana, que ninguém conhece no meu perfil. Tem gente que acha que eu sou metida. Esses dias uma mulher falou assim, eu achei que tu fosse metida, não sei o que lá. Então, assim, eu acho que tem que humanizar um pouquinho mais, para aproximar as pessoas de mim. Ou a gente pode trabalhar, às vezes, um post falando o que as pessoas já pensaram de mim. Legal. Ai, que eu sou séria. Aí mostra um vídeo seu sorrindo e tal. Ai, é que eu sou metida. Aí vem um vídeo seu mostrando que você abraçando as pessoas e tal ali. Não sei se você é de abraçar, eu não abraço todo mundo. Eu abraço até. Então, esse é um momento ali de estar convivendo com pessoas e tal. Então, a gente pode pegar essas crenças do que já pensaram sobre mim. Eu acho que o que eu tenho de mais interessante é o senso de humor, assim. Olha aí. Então, nós podemos, às vezes, até a aluna, em alguma gravação, te pega sorrindo, e a gente já pode utilizar essa imagem para montar esse conteúdo, de o que as pessoas já pensaram sobre mim, mostrando ali, poxa, não é bem assim. Que a gente quebra esse paradigma. E quais as maiores necessidades da tua cliente? Você me falou, por exemplo, que ela reconhecerem mais do momento que elas estão, né? Que elas querem evoluir, querem que a imagem dela, quer que a imagem dela transmita o profissionalismo dela. Basicamente isso. Ou ela pretende mudar de cargo e quer melhorar a imagem dela para ela se fortalecer. Nossa, eu dormi muito mal essa noite. A Martina me acordou 5 horas da manhã, assim, ó. Deitada, ela entrou na porta. Mamãe, socorro! Eu tô vomitando, pensa. Nossa! Pulei da cama, estragou o dia. Pulei da cama, péssima. E como eu sou uma pessoa altamente sensível, até eu voltar para casinha demora um pouco. Oh, gente. Ela melhorou? Melhorou. Mas tá em casa, né, agora de manhã. Oh, gente. E o que tira o sono dessa tua cliente? Que uma preocupação que se ela não resolve, ela precisa de... Ela está comprando demais, compra tudo errado, que está gastando muito dinheiro. Isso que as pessoas não conseguem entender. Eu vou ensinar elas a comprarem, não vão ficar comprando mais loucamente. Elas têm muita necessidade do pertencimento, fica bonito na ciclana, na beltrana. Eu quero ser aquela mulher, mas eu não preciso ser aquela mulher, eu posso ser eu. Não precisa copiar as pessoas. Primeiro a gente precisa ser para pertencer. Uma frase que eu falo muito. O pertencimento faz parte, é inerente à natureza, mas ser para pertencer. Muito bem. E eu sempre digo que não existe roupa certa ou errada, existe roupa adequada. Esse é meu jargão. Eu estava falando esses dias sobre idade, né? Eu fiz um vídeo meu ali, falei, olha, sobre roupa certa, roupa idade, você não tem mais idade para usar isso. Eu falei, depende. Não existe roupa certa ou errada, existe roupa adequada. Eu, por exemplo, moro em Jurerê, é um lugar que eu posso usar saia, posso usar cropped, mas eu estou no lugar adequado. Eu não vou usar saia, e nem saia curta, e nem cropped, atendendo um cliente, nem fazendo uma palestra. Então, não tem idade, né? Eu gosto dos meus cabelos compridos. Você não tem mais idade para ter cabelo comprido? Não, eu sou eu, gosto dessa juba, esse cabelo.
parte da minha personalidade. Então, eu quebro esses paradigmas, sabe? Porque, na verdade, eu sou uma mulher da minha idade, né, com 49 anos, um pouco diferente da média. Aham. Tenho um corpo bom, cuido da saúde, faço academia, já me separei 2 vezes. Então, eu sou uma mulher que eu sou um pouco, como é que é? É muito presunçoso falar isso, né? Ah, aqui você pode, eu tô te conhecendo. Mas é um pouco diferente da média, assim, sabe? Aham. Corajosa no sentido de me separar, casar de novo, ter um namorado, ser independente, se cuidar, não representar a minha idade. Eu acho que o que deixa as pessoas interessantes é isso, você olhar para ela e não conseguir defini-la. Você dá toques suaves, você dá algumas, nunca entregue totalmente para as pessoas sobre você nas roupas. Totalmente. Aham. Porque você tem o poder de. As pessoas podem te julgar pelo que você veste, mas isso não te define. E você tem o poder de mudar a visão das pessoas sobre você. E tem também de elas olharem para você, mas quem é essa mulher? Eu sou uma. Por exemplo, tu me olha assim na rua, em algum lugar, eu sou extremamente chique, elegante, mas eu sou muito bagaceira, eu falo muito palavrão, eu sou muito engraçada, eu bebo, eu adoro o ambiente simples, eu adoro a diversidade. Então, você não é uma coisa só, você pode ser várias coisas, você pode ser elegante e ser bagaceira ao mesmo tempo. A elegância é de alma, não é da roupa. Foi dito aqui. Você tem fotos da sua bisa? Da minha bisa? É. Acho que sim. Você falou que ela foi ali uma referência no teu início, Acho né? que a minha mãe tem, aham. Perfeito. Tem a da minha mãe, tem da minha avó, tem da minha bisa, da minha mãe e da minha avó, todas impecáveis. Que a gente pode estar trazendo isso também para a tua história. Podemos fazer uma historinha, né, disso aí. Uhum. Exato, exato. Legal, E foi o teu início, onde te inspirou. Você legal. veio ali quase de um berço que tem esse olhar estético apurado. Sim, Você viveu isso dentro de casa e te impactou até hoje. sim. Aí você pode falar, por exemplo, eu imagino que parte dessas mulheres, elas sejam mães, não digo todas, mas parte são mães. Então é um impacto que essas mulheres também vão provocar nos filhos, porque a tua bisa teve um impacto na sua avó, na sua mãe e em você. E eu tive um período de negação, sabe, Ah, disso. E que eu fui meio rebelde, assim, meio querer ser surfista, mas eu era surfista perua. Sabe assim, naquela fase que a gente quer se encaixar numa tribo, mas eu sempre fui sempre a mais elegante da tribo, eu sempre era a mais elegante da tribo. É muito engraçado isso. muito bom, surfista peru. Hoje, que tipo de... Você faz academia, né? Faço, aham, musculação. Perfeito, perfeito. E qual que é o... Quem que o teu cliente culpa pelos problemas dele? Que essa mulher fala, nossa, eu não me visto bem, eu não me visto melhor por conta disso e disso. Porque elas não, elas mesmas, que elas não olham para si, não tem tempo de comprar roupa, não tem tempo de escolher, não sabe como escolher. Mas eu acho que é porque a maioria delas, elas não sabem disso, mas é porque elas não se conhecem. E as crenças, né? Ai, não uso isso por causa daquilo, não uso isso por causa. Não, gente, não é assim. Vamos desmistificar, vamos tirar essa palavra, tá uma palavra muito falada, mas as crenças, né? Se livrar um pouco das crenças. E isso eu tenho um mapa de vida, mas o do outro não é. Então, vamos abrir os horizontes um pouco, vamos, né? Vamos ser mais livres, mais leves e livres e soltas. Eu acho que isso é que faz as mulheres serem belas. Muito bem, muito bem. E qual que é, assim, se você pudesse falar em uma palavra ou em uma frase, o maior sonho dessa tua cliente? Acho que se olhar no espelho e se reconhecer.
Não tem melhor sensação que essa. É essa mulher que eu sempre quis ser e agora eu sou. Os olhos delas brilham quando elas estão com uma roupa linda e estão se identificando. Elas olham e falam assim, nossa, eu amei, elas mudam o andar, o gestual, mudam o tom de voz, mudam tudo. É incrível. Muito bem. Ok. E o que que torna? Eu acho que eu sei a resposta, mas eu vou perguntar mesmo assim, vai que você me dá mais informação. O que que torna a tua entrega única no mercado? Profunda, né? Uhum. É um trabalho muito profundo. Não é só a roupa. É um autoconhecimento no sentido de eu posso, tá tudo ok, isso que eu achava que eu não podia, eu posso e me fez feliz. Ter a informação, eu dou a informação, eu ensino, eu dou a informação. E elas não voltam, elas não ficam perdidas, elas, mas foi superficial, agora não sei mais me virar. Não, comigo é todo um contexto, sabe? Eu me preocupo como é que é a vida delas fora do trabalho, como é que é quando elas vão para o supermercado, que roupa que roupa que vai para a feira. Ó, mas se você for assim, você é a mesma pessoa em tudo quanto é lugar. Então é uma profundidade, elas não ficam dependentes de mim. É um caminho sem volta. E não é superficial, é profundo. Eu faço terapia desde os meus 17 anos de idade, quando o meu pai morreu. Aham. E quando eu comecei a fazer terapia, eu fiz a psicanálise. E ali na psicanálise, com 18 anos, eu conheci Freud, Jung. Eu sempre fui muito interessada por comportamento. Eu digo que eu sou uma mulher analisada. Se a gente se conhece, não necessariamente a gente consegue mudar muita coisa, mas a gente sabe o porquê. Então fica mais fácil de entender o mundo. Então eu sempre fiz vários tipos de terapia, já fiz psicóloga sistêmica, já fiz. Então isso abriu um pouco a minha mente, começar com 17 anos já aprendendo sobre Freud e Jung, me deixou uma mulher mais profunda também, sabe? Eu comecei acho que com 21 mais ou menos. Aí passei por psicanálise também, estudei um pouquinho de Freud, passei pela sistêmica, eu trabalhei em uma clínica terapêutica que trabalhava com sistêmica, e hoje eu olho assim, gente, sistema para mim faz todo sentido. É o que funciona. Então eu digo que eu sou uma consultora de imagem sistêmica. Eu olho para todo o sistema. Por isso que o meu trabalho é diferente, veio a resposta. Profundo, quando eu digo esse sistema. E aí agora eu estou fazendo PNL, sabe? Está sendo muito bom. E quais os conhecimentos desse olhar sistêmico e da PNL que a gente pode trazer para essa tua abordagem? Do sistêmico, eu acho que entender bastante da história dela, entender um pouco da história, a história familiar, a história de vida dela, isso é muito importante. Eu entro nesse campo, entender quem era essa mulher, o que que aconteceu, em qual momento que ela se perdeu, ou, né, ou ela nunca se olhou, nem sabe que se perdeu. Então eu olho tudo, todo o sistema, até as amigas com quem anda, onde vai, filhos, o marido. Às vezes os maridos não deixam elas evoluírem, né? Nossa, atendo muita cliente assim, que reclamam dos maridos, que ela quer voar e o marido quer estar aterrissado. Aí eu digo que não é comigo, aí eu mando uma psicóloga. Eu também.
Sabe quantas eu já mandei para o psicólogo antes de vir falar comigo? Várias. Nunca mais voltaram, óbvio, né? Mas pode ir. Eu falo, então, nem casada eu sou, não sou a pessoa mais ideal para estar te aconselhando. Ah, E da PNL, o que é que você tem visto que ai, cara, a PNL está me ensinando muita coisa. Eu estou fazendo faz pouco tempo. Eu comecei em novembro do ano passado. Mas ela vai me ensinar, inclusive, a fazer o anagrama, Enneagrama? Enneagrama. Ela vai me ensinar a fazer, mas não vou aplicar, porque a gente tem que ter o Aham. certificado da PNL. Muita coisa sobre o poder da palavra, como se posicionar. Eu acho que o poder da palavra ali é dos pensamentos, e eu acho que o principal é entrar em estado de presença. Cara, isso mudou minha vida. Controlar os meus pensamentos. Eu vi um vídeo, eu acho que tem umas 2 semanas, em que foi no TikTok. Não sei se ela era consultora, mas ela trazia um estudo científico, comprovando que quando você se veste melhor, e melhor eu falo não no sentido de roupas caras, mas Sim, sim. você às vezes está num nível muito baixo, você está triste, quando você coloca uma roupa bela, que você se sente belo, isso provoca mudanças na tua autopercepção. Você estava assim triste, e aí porque você se colocou ali no lugar bom. E o nível de consciência. Ela entra no nível de consciência. E agora está comprovado cientificamente, porque eu sabia de uma forma empírica. A mulher, quando está mais triste, vai se arrumar que melhora. Hoje tem comprovação científica. Outra coisa que eu gostaria também de falar nos meus vídeos são de estudos. Falar, olha, o estudo, não sei. Eu gosto muito disso, sabe? Porque eu sou uma eterna estudiosa. Eu gosto muito de ler. Cara, olha só, se eu soubesse a quantidade de cursos que eu fiz em várias áreas na consultoria de imagem, sobre mercado de luxo com Ferreirinha, eu fiz com os melhores, styling com Marco Gurgel, todas as pessoas que eu fui fazendo, eu fui trazendo coisas para a minha vida, sabe? É um curso de cores com a Cris Pinheiro, no Rio de Janeiro, que é uma especialista, que era da cultura, do mundo das artes. Eu fui trazendo todo esse conhecimento dessas pessoas para o meu mundo. Para fazer, não fiz esses cursos que as pessoas fazem. Fiz visagismo, não, fiz o visagismo emocional, que é sensacional, que ali eu aprendi muita coisa, que não é número, né? Porque antigamente o visagismo era tudo numeração, né? Botava uma régua aqui, não, hoje em dia eu fiz o emocional, então tudo mais voltado sempre para esse lado. Perfeito. O que eu vou te pedir, Mônica, porque eu acho que a gente não vai conseguir pegar esses lados dos estudos, mas para você ir lembrando e resgatando na memória, o que você trouxe desses lugares, sabe? Desses cursos que você passou, e me enviar. Porque eles vão ser muito bons, tanto para a aluna trabalhar nos teus vídeos, como também para os carrosséis. Tá. Como é que eu volto aqui a câmera? Peraí. Tá bom. Onde é que tá a câmera, gente? Entrou uma ligação, e aí agora como é que eu deixo ela grande aqui? Isso aqui que é esse... deu. Pronto. Deu certo. Então, vou te pedir para estar resgatando isso. Poxa, lembrei de alguma coisa, então eu li algo que eu achei muito interessante, aí você encaminha, porque isso vai ser muito importante para essa construção, que é quando a gente sai daquele conteúdo que é enrijessado, é isso aqui, pronto, e a gente começa a dar esse dinamismo. Eu acho que esse profissionalismo ali é muito importante para mim, sabe? Mostrar o quanto eu sou profissional e o quanto meu trabalho é diferenciado. As pessoas gostam muito de diploma. Sim. Essa parte, por exemplo, do visagismo emocional, a gente pode pensar em N maneiras de trabalhar isso. Às vezes, começando, você falando, e se você já passou, se você já viu, é um visagista fazendo assim, então, super respeito a maneira como ele trabalha, porém, eu não trabalho assim, por entender disso e disso e disso, e aí junto comigo vem também, aí a gente cita as referências, sabe? Então, mostra que você estuda, mostra que você está acompanhada, que você está fundamentada, é a tua visão no mundo.
Hoje é que dia que é? Hoje é dia 3. Para mim, isso é muito importante, mostrar que eu estou fundamentada. É muito importante, muito. Cadê? Meu Deus, gente. Acho que ter propriedade no assunto, para mim, é fundamental, tá? Então, a gente vai resgatando sem dizer assim, fiz curso tal. É uma possibilidade, dá para usar, mas aí a gente vai resgatando para que a pessoa entenda em que lugar que você está. Você está há anos-luz porque você estudou muito, você se dedicou Exatamente, muito. Então, exatamente. isso é importante da gente fazer. E, Mônica, qual que é o perfil de cliente que você não quer atender de jeito nenhum? Ai, cocota. Mulher que não faz nada da vida, assim, tem dinheiro e não faz nada da vida. Isso aqui é interessante, como que você afasta essa mulher, mostrando o que você faz. Então, por exemplo, academia, eu sei que está no teu dia a dia, então academia, reunião, e cuidar da Martina, e acompanhar a filha, e responde cliente, e você vai ter uma reunião hoje com a Márcia, né? Uhum, vou. Então, mostra essa reunião, poxa, a gente está estruturando algo novo. Você já anunciou a mentoria no teu Instagram? De leve. Então, aí você vem e traz essa antecipação, que é para as pessoas saberem que você está preparando a mentoria. Saberem que você está ali em movimento, que aí é quando você afasta essa mulher que não faz nada da vida. Ai, sabe, esses tempos me chamou eu precisava arrumar meu guarda-roupa, tem um monte de roupa que eu não uso aqui, e eu tenho uma amiga, bem amiga, assim, bem amiga não, mas amiga, que Uhum. ela quer que eu vá no guarda-roupa, ajudar ela a fazer uma limpa do guarda-roupa, e tem uma coisa que eu quero falar contigo sobre a Luna, tá? A gente tem que falar sobre o importante. Porque não só que ela, assim, ó, ela é daquela que ela tem o estilo dela bem definido, ela tá descontente com ela mesma em algumas coisas, e ela quer mudar, mas não é comigo, é um psicólogo, ela acha que eu vou resolver, e aí eu tô enrolando ela já faz um tempão, sabe? Não tem a menor paciência, gente, olha, tem dia que tá bem, tem dia que não tá, eu falei, eu não quero isso pra mim. Por exemplo, olha só, como a aluna está descontente, não está feliz. Por isso que, assim, eu tive essa conversa com ela, eu falei, porque, assim, a aluna me abandonou completamente, assim, nesse sentido, né? Ela não tem mais aquele foco, aquela força, aquela energia de querer. Por isso que eu pensei muito se eu pego uma social media, se eu não pego, porque a social media, ela vai querer sempre impulsionar no sentido, é uma responsabilidade minha ajudar a impulsionar, né? Fazer posts assim, assim, assado. Mas como eu estou contigo, eu sei que tu vai entrar um pouco nesse lado, em várias coisas, não, umas sim, outras não, mas para te ver, eu fiz a Camila Fraga é uma estilista aqui de Florianópolis, que ela atende o Brasil inteiro, todas as blogueiras, ela é muito famosa, depois tu olha lá o Instagram dela, Camila Fraga. Aí tu vai ver um Reels meu ali, se tu abrir, tu vai ver um Reels meu com ela, que eu fui fazer um styling para ela, a mulher mais estilosa de Santa Catarina, para uma mala para Nova York. Ela que fez o vídeo, ela que montou. Aí ela me mandou todas as imagens dos nossos looks, ela montou, eu falei, Luna, vamos fazer isso aqui, que isso aqui é muito legal para mim, porque tem o nome da Camila, e ela reposta lá. Ela não fez. Tu entende que daí falei da ideia dela, essa ideia ficou lá em cima, tem um puta de um conteúdo. Mas ela não está mais botando energia para isso. Então é isso que é uma coisa que eu quero, não estou falando mal da Luna, não é nada disso. Sim, não, eu entendo. Mas assim, eu quero ficar com ela, mas foi o que eu disse, Luna, eu quero que tu fique confortável. E ontem eu vi que ela fez várias perguntas, tá, mas isso eu não quero fazer, isso tu vai fazer, e eu sei que tem algumas coisas que tu não vai fazer, e que eu sei que ela não quer fazer. Então, eu tô com esse problema, tu entende? Para resolver. Sim, Mas a sim. gente vai vendo aqui, se ela continuar assim, aí a gente vê uma segunda opção. Sim, com certeza, com certeza. Não, tranquilo, tranquilo. A gente vai estudando como é Você que ela tá me tá se entendendo, sentindo. né? Sim, não, Eu tranquilo. preciso dessa energia agora, ela é importante para mim, de eu Eu querer entendo, fazer acontecer. eu entendo. Ela Não, está com energia baixa, ela acabou de se separar também, passou por uma fase de ah, separação muito dolorosa. Então, assim, eu não sei se eu estou insistindo numa coisa que, de repente, já era para eu ter decidido, sabe? uhum, eu entendo. A gente vai fazer a apresentação dos arquétipos e eu acredito que você vai se identificar com o seu, que eu não mudei de ideia. Eu ainda acho que o teu é a maga.
É, Mônica, falando em concorrente, quem mais a gente pode falar de concorrente no mercado? As péssimas consultoras de imagem, que vende o trabalho por R$ 3.000. Hoje o teu trabalho O que eu não mostro ali, eu tenho que mostrar o meu valor e a minha necessidade, como se eu fosse necessária na vida das pessoas. A Leila, as pessoas vão até a Leila, é como tu vai numa Chanel e compra uma Chanel. As pessoas querem ter a Leila fazer para mostrar que, ó, é uma etiqueta, a Leila. Eu Sim. não quero ser essa etiqueta, mas eu quero ser uma referência. E eu tenho total capacidade para isso. Mas eu tenho sempre o sabotadorzinho ali me... Estou trabalhando isso, tá, na PNL. Aquela Mônica que não acreditaram naquela Mônica e essa Mônica de hoje. Peguei essa Mônica aqui e estou acolhendo ela. Aham. Perfeito. Hoje o teu trabalho está quanto? Os teus, que tem a consultoria presencial é 7.500. Aham. E aí é isso que a gente tem que ver, a história da mentoria, que até eu tinha visto com a Gabi e tal, a gente está pensando em fazer em 4.000 porque ela não vai ter aquela exclusividade toda contigo, né? a mentoria é individual, né? Não é em grupo. Em grupo. Vai ter a duração de quanto tempo? São 8 encontros, dá 1 mês e meio, mas 2 meses e meio. Mas isso, são de 8 a 10 encontros, na verdade, porque tem 2 que eu faço antes e 8 é de entrega, são 10 encontros. Dá quase 3 meses, 4.000. Eu quero começar com individual e depois que eu estiver bem estruturada, eu vou para de grupo. Foi igual eu fiz. A individual é muito boa, mas você chega no limite que a agenda não comporta mais. Exatamente. Ontem eu tive que fechar a minha, falei, não tem mais condição de atender ninguém. Ok. A tua rotina, você tem rotina hoje? Eu ia perguntar da tua Meu Deus. Minha rotina muda muito, porque assim, sempre é uma coisa nova, ou é uma marca que me chama, ou é um problema com a Martina. Eu sou separada, né? Eu tô com uma dor nas minhas costas. Eu sou separada, eu moro em Jurerê e o meu ex-marido mora no centro. Então, eu sou uma mãe solo, digamos assim. Uhum. Então, eu preciso sempre me organizar para buscar e para pegar a Martina. Mas, hoje, semana tem um evento, semana que vem vai ter outro. Mas a minha rotina é praticamente, pela manhã, levar a Martina para a escola, ir para a academia, voltar para casa, me preparar para fazer todo o meu trabalho à tarde. Então, eu trabalho só na parte da tarde. E as reuniões, geralmente, eu faço de manhã. Perfeito. Então, você prefere, porque a gente marcou a nossa reunião segunda às 2, você prefere deixar a segunda de tarde? Para você, sim. Segunda tarde eu prefiro. Perfeito, perfeito. Segunda-feira de manhã é um dia que eu tenho bastante coisa para fazer. Não, perfeito. Eu organizo a minha semana, uma série de coisas. O que você sabe que faz muito bem, ou que as pessoas te falam que você faz muito bem? Que eu sou profunda, que eu entendo as pessoas, que eu sempre tenho uma palavra acolhedora, que eu sou uma pessoa muito aberta, que esse meu acolhimento, assim, sabe? Divertida. Perfeito. E um pouco braba também. E quais os defeitos que você sabe que possui ou que as pessoas te falam, além disso? Impulsividade, que eu estou trabalhando no PNL. Qual que é? Impulsividade. Ok. Perfeccionismo. Mas a impulsividade acho que é o pior. Hoje em dia eu já penso 10 vezes no que eu vou falar. Nossa, estou bem mais trabalhada. E a impaciência também, às vezes. Impaciência.
É engraçado que às vezes eu quero parecer mais meiga, assim, mas... É engraçado que eu tenho dois lados. Eu sou muito carinhosa, Aham, extremamente carinhosa, assim como eu também fico muito braba. sim. Mas não fico braba com a pessoa, eu sou incapaz de falar uma grosseria, mas eu vou me posicionar. Braba que elas dizem que eu sei me posicionar. Aham. Eu sei o que eu não quero. Eu sei dizer, não, opa, é até aqui. E as pessoas que têm dificuldade de lidar com isso consigo próprias se incomodam com isso em mim. Eu já entendi isso. Que não sou eu, são os outros. Mulheres que dizem não são mulheres ditas como mulheres difíceis. Verdade. E isso aqui é verdade. E, Mônica, provavelmente a gente vai pegar ali um momento para trabalhar só valores, mas quais são os valores que você não abre mão de jeito nenhum? Acho que a empatia. Sou muito humana, sabe? Assim, muito até demais. E eu, às vezes, eu sou meio mãe também das pessoas. Eu acho que esse cuidado que eu tenho com as pessoas, sabe? Eu não abro mão disso, não abro mão do respeito pelas diferenças, não abro mão do, cara, respeito, sabe? Eu acho que eu respeito tanto as pessoas, eu sou tão preocupada com isso que eu não me exponho mais. Eu estava com uma cliente que ela é bem diferente de você, ela é daquela heroína que tá ali, pá, pá, pá. Só que aí a gente fez um vídeo do casamento dela, que ela conheceu o marido cobrando uma dívida. O marido cobrando a dívida para ela de um lote. Disse que ele não tinha nada que chamasse a atenção, mas foi conhecendo e tal, viu que era a visão. E no vídeo ela falava sobre ter uma base forte. Aí depois ela olhou assim: ah, Larissa, eu não quero postar, não. Eu, por quê? Porque eu tenho muitas amigas que hoje são divorciadas e muitas amigas que passaram por um divórcio recente, que elas tentaram tudo que podia para manter o casamento. Então, eu acho que se eu falar disso aqui, elas podem se ofender e elas podem ficar tristes. Eu não, tá bom, tá bom. Então, nós não vamos falar disso aqui, só para evitar. Ah, eu cuido muito com as palavras, por exemplo, a aluna de uma outra geração, né, ela tem 20 anos, né? Então, mas ela é bem mais infantil que tu, não ela é tão madura assim que nem tu. Ela é bem criançola. Oh, gente. É, é. Ela, o vocabulário dela, ela é jornalista e tudo, mas ela ainda fala tipo, ela acho que ela ainda não quer se separar daquela menina, sabe? Uhum. Mas é normal, nessa fase de transição dos 20 para os 30, isso acontece com quase todo mundo. Mas o que eu ia falar mesmo? Ah, e aí a forma como ela se comunica, eu não gostava assim, ó. Ai, largue disso e venha fazer isso. Eu falei, não, Luna, eu sou uma mulher de 40 anos, 40 a mais, eu não posso falar dessa forma. Então, assim, esse vocabulário mais agressivo, assim, não é o meu vocabulário é um vocabulário elegante. E trata com o público que tem esse vocabulário, né? Exatamente. Ou que quer alguém assim justamente para... Quando eu vou falar sobre dar uma informação de moda, eu sempre faço ela bem explicada para não parecer presunçoso. Nunca quero ser presunçosa, sabe? Eu não quero porque eu não sou assim. Eu sou muito do ser justa com as pessoas, sabe? E assim, não gosto muito não me posiciono. Por exemplo, assim, o Oscar. Eu não coloco o que eu gostei e o que eu não gostei. Não, coloco só as que eu gostei. Um exemplo, tá? Ah, Cara, hoje é tão falado nisso, cara. Quem sou eu neste mundo para dizer para você o que você pode usar, o que você não pode? Tudo depende. As pessoas não fazem por querer, elas fazem porque elas não têm conhecimento. A partir do momento que tu explica o porquê que ficaria melhor de uma outra forma, ela vai ter o conhecimento. E aí ela vai mudar, se ela quiser. Se ela não quiser, tá ótimo. Bem. E, Mônica, eu te fiz uma pergunta parecida, mas só para a gente aumentar ainda mais essa profundidade.
Quais decisões que você tomou na sua vida que foram, assim, muito importantes e o que te motivou a tomar essas decisões? Primeiro, saída de casa, que na verdade a saída de casa não foi uma coisa assim, foi mais para sair de casa mesmo, tocar minha vida, cuidar da minha vida, não foi assim porque. Mas a principal, as duas separações, né? Isso aí muda a vida. Nossa, isso aí foi. Me separar, ter a Martina e depois me separar de novo. Eu me sinto uma vitoriosa de eu ter conseguido fazer isso. O resto é moleza. Uma separação é uma coisa muito difícil. Ainda mais porque no primeiro você passou muito tempo, né? E no segundo, além do tempo, ainda tem uma filha no meio. É muito difícil, cara. Eu acho que foram as maiores decisões que eu tomei na vida. Perfeito. E o que pode tirar teu sono, Mônica? Os teus medos? Ser injusta. Não concluir prazos. Ah, mas acho que ser injusto é o pior deles. Ter feito alguma coisa que eu não agi com a razão, que eu agi com a emoção. Eu sou muito cabeça, muito racional. Eu tenho uma inteligência emocional bem aguçada, assim, sabe? Uhum. Mas aí quando a impulsividade toma conta de mim, eu... Se impossível que eu tô dizendo não é ser grossa, não é nada disso, é falar coisas antes de pensar. Uhum. Afinal, todo mundo tem uma criança machucada e mal curada dentro de si. Quem diz que curou todas é mentira. Você vai lidando com elas. Sim. Por isso que eu nunca parei de fazer terapia. E a gente tem muita mania de culpar os pais de tudo, né? Você culpa seus pais de tudo. Isso é absurdo. Sim, sim. São crianças como você. E é uma verdade que hoje já estão falando muito. Que em algum momento sua mãe ou seu pai, eles vão te traumatizar e é isso. Óbvio. Eles podem ser os Normal. melhores possíveis, mas vai acontecer. Agora, você quer ver quando você tiver filho. Você tem vontade de ter filhos? Não. Tenho. Eu tenho que achar o pai dos meninos antes. Mas tem tempo ainda. Imagina, eu tive filho com 49. Ah, tem outra coisa. Eu sou fora da curva porque fui mãe com 49. Separei 2 vezes e fui mãe com 49, né? Gente. E mudei a minha vida todinha. E mudei, e falo muito sobre recomeço com 44, 42, né? 2019 eu tinha quantos, Jesus? Quantos anos eu tinha em 2019? Em que ano você nasceu? 75. Deixa eu ver aqui. Eu vou de calculadora. Calculadora. É 1975 menos 2019? 44. É. Com 43 anos, porque foi em abril, eu mudei minha vida todinha quando eu fui fazer o curso de consultoria de imagem. Eu sempre falo sobre recomeçar em qualquer idade, não tem idade para recomeçar. Tu mora sozinha? Moro com os meus pais. Os meus pais e o meu gato e minha avó. Minha mãe esses dias estava querendo me despachar. Daqui a pouco tá na hora de picar essa mula aí, né? Sim, sim, sim. Mas eu acho que eu só saio daqui se eu mudar de cidade. Ou o dia que eu casar. Porque a cidade é pequena. E aí, O que te impede de vir para Florianópolis? Real, real, real. eu Seja bem acredito, verdadeira comigo. tá, eu acredito, não sei se custo de vida, talvez. Eu tô ali na fase, vou estruturar a empresa e tal. Porque tu é acomodada, né? Hã? Porque tu é acomodada. Mas eu tenho medo de passar Por isso empresa. que tu tá em casa ainda. Tenho medo. É uma característica tua. Tu prefere tu certo do que o duvidoso. Sim, Tudo sim. para ti tem que ter uma certeza. Então,
Só que se tu não fizer uma vez na tua vida, não der esse passo, tua vida vai ser assim pro resto da vida. Presta atenção no que eu tô te falando, tá? Faça pro seu crescimento pessoal. Se não der certo aqui, você pode voltar, a tua casa tá aí te esperando a qualquer momento. Vou levar em consideração. Presta atenção. Mas eu concordo. Não sei se você conhece o DISC. Sim. O meu perfil dominante, ele é o estável. Então, eu sou a que planeja, eu gosto da segurança, eu gosto de estar ali. É um desafio muito grande para mim. Eu estou tentando me desafiar todos os dias. Mas esse desconforto para crescimento é muito bom, viu? Sim, é necessário. Eu vou te falar que foram duas coisas que mudaram a minha vida, foram as duas separações. Eu vi o quanto era forte e eu não sabia. É necessário. Mas eu tenho esse receio. Ai, de vou e, meu Deus, onde é que eu vou morar? Esse teu lugar continua aí, não continua? Hã? Esse teu lugar vai continuar aí. Tu pode voltar quantas vezes tu quiser. Eu já voltei para trás, 10 casas, 2 vezes na minha vida. Uma com 40 e... Uma quando eu me separei em 2011 e outra quando eu me separei em 2011. Eu voltei para casa da minha mãe, tá? Então, assim, ó. E isso, escuta o que eu tô te falando, mudou a minha vida. Depois disso, eu vi que eu posso tudo. Não, mas eu tenho vontade. É um negócio assim que eu já tenho pensado. Na verdade, a única coisa que eu me arrependo de não ter feito nos 20 é de sair. Eu olho para os 20, eu mudei de profissão, eu fiz 4 transições de carreira, então eu testei muita coisa, eu conheci muito, mas a única coisa que eu gostaria de ter feito e que eu falo para quem está nos 20 fazer é sai, vai conhecer o mundo, vai ter essas experiências que com 20 a gente tem mais facilidade de ter. Eu acho que a minha ousadia, ela está vindo mais tardia. Ela está vindo... Porque tu precisa ter segurança do que tu está fazendo. E a gente só consegue isso ficando mais velha, né? Sim, aí essa ousadia está vindo tardia. Só que ao mesmo tempo que vem a ousadia, vem a vontade de estabilizar, de ter ali uma base concreta. Aí eu fico aqui, tá, eu vou usar, eu vou ter uma Lá base no concreta, o que eu continente, faço? a aluna, uma menina, assim, ó, que tinha bem menos condições financeiras que a tua, e ela se vira, cara, e tá morando lá em Coqueiros, no continente, num lugar bem legal, mas tá morando, e tá dando tudo certo, as coisas vão acontecendo, sabe? E eu já te falei que eu me disponho a te ajudar, e eu ajudo as pessoas mesmo, quando eu acredito e eu gosto. Não, pois... Não é à toa que a gente tá trabalhando junto, tá vendo? Muito louco isso. Eu tô pensando, tem um curso aí, só que é inverno. Eu tô pensando se eu vou em julho para Floripa para fazer um curso. Venha. Aí eu vou passar uns dias fora do curso para eu descansar. Curso do que é? É de uma igreja que eu gosto muito, que ela vai fazer uma escola de inverno. E aí, ali a gente vai ficar na acomodação, vai ter alimento 3 vezes por semana, só que eu queria ir antes para eu passar um tempinho de descansar e conhecer você. Eu tenho um outro cliente em Floripa também, tenho 3 pessoas em Floripa, na verdade, que eu conheço. E aí eu posso ir dias antes, alugar um Airbnb e ficar batendo perna. Sim, porque daí tu tem a minha aqui, que também posso te ajudar nessa locomoção e posso te acompanhar. Tem os outros e depois tu vai para o teu encontro. Sim, sim. Aí é uma possibilidade também de conhecer. Venha que eu te ajudo. Te levo nos lugares, te ponho dentro do carro e levo. Perfeito. Não, mas é um desejo. A única cidade que eu gostaria de mudar é Floripa. E é algo que eu tô assim... Não existe um momento certo para essa mudança, ela precisa acontecer. Sim, vai acontecer, mas é no momento certo, quando a gente está preparado, não adianta. Mas está na hora, já estou com os meus 29 aninhos, está na hora de deixar papai, de deixar mamãe. Não deixa passar muito não, porque senão o bonde passa e a gente não pega, entendeu? E eu acho que eu já aproveitei tudo. O é muito pequeno para ti. Não, eu já aproveitei. Eu já aproveitei de amizade, de conhecer pessoas, de ir em lugares. Eu aproveitei o que eu tinha para aproveitar aqui. E eu estou sentindo falta, é uma queixa que eu faço até para os meus amigos mais próximos, de conhecer novas pessoas, de ter novas conexões, de estar em lugares que me desafiem. Porque apesar de eu amar a estabilidade, eu também gosto de ter aquele gostinho do desafio, do novo, de que isso aqui vai ser mais uma conquista. Sim. Eu tô nessa fase de... Ai, vou ou não vou? Coisa boa, meu bem. Meu Deus, tô aí, tá? Precisar. Que horas são aí que eu tô sem... meio-dia. 12 horas, eu tô olhando pro nosso relógio agora. Deixa eu só mandar uma mensagem lá que lá eu não posso atrasar. Peraí.
Lá eu não posso atrasar. Não, perfeito. Eu vou te liberar agora, e aí o que eu vou te pedir é, aquilo que você for lembrando da tua história, você vai me mandando ali por áudio mesmo, esses ensinamentos das escolas que você participou também, desses cursos, e eu vou te passar um teste bem rápido de arquétipos para você responder, só para a gente bater o martelo ali, falando o que vai ser. Aí eu já te mando agora, ele é responder de 0 a 5, e não tendo empate nenhum, acredito que não vai ter, na segunda eu já preparo o material para eu te apresentar. Tá, meu amor, tá bom. Um beijo, Muito feliz, eu tenho que fazer, eu vou assinar agora lá o contrato e vou fazer o depósito. Agora. Tá bom. Beijo. Beijo. Obrigada. Tchau, meu amor. Obrigada. Tchau.